Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Como foi a noite? Dormiu bem? Descansou? Amém, que bênção. Conseguiu dormir? Aleluia. E as portas de emprego? Tem novidade, tem pessoas que já está empregada, graças a Deus, né? Não deu testemunho ainda, né? Mas já falou para mim pelo WhatsApp que já está empregada. A porta de emprego já aconteceu. Então, glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Deus por isso. Toda a honra e toda a glória é dele. Amém? Amados, hoje eu quero fazer algo diferente. Ontem falamos sobre Jesus. A palavra de Deus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Então, Ele é a verdade. E a palavra de Deus também fala: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Quando você conhece a verdade, você se liberta. Mas tem tanta gente que conhece a Bíblia. Eu estou falando da verdade. A verdade é Cristo. Eu sei que a Bíblia também é a verdade, mas eu estou falando de uma verdade espiritual. Quando a gente fala da verdade espiritual, que você tem de buscar Cristo, tem de buscar Deus em espírito e em verdade, aí você vai conhecer verdadeiramente a verdade, a manifestação de Cristo na sua vida, porque Ele é a verdade. Aleluia. Eu sou a verdade. Glória ao Senhor Jesus. Jesus é a verdade. Quando Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sem Cristo não tem libertação, não tem vida. Aleluia. Muitas vezes as pessoas confundem: eu sou livre, eu faço o que quero. Só pensa que faz o que quer. Porque cada ato que a gente faz aqui na terra tem um dedinho do mundo espiritual. É isso mesmo. Muitas vezes até o pensamento que você pensa que é seu pensamento vem do mundo espiritual. Decisões que você toma, muitas vezes é o mundo espiritual que está colocando na sua mente para você tomar aquela decisão. E muitas vezes você fala coisas e você diz: meu Deus, por que eu falei isso? Não é verdade? Saiu sem querer, saiu do nada. Quando essas coisas acontecem, é porque está havendo uma guerra na tua mente. Está havendo uma guerra dentro de você. O que está acontecendo quando nós começamos a falar aquilo que a gente não quer falar? Uma invasão espiritual. Muitas vezes está na mente. Agora, quando o corpo começa a adoecer, quando você começa a sentir cólica constante, ânsia de vômito, quando você começa a sentir dor de cabeça constante, aleluia, dores no corpo, todo quebrado, toda quebrada, isso é sinal que um espírito que não é de Deus entrou em você. Um espírito que não provém de Deus encostou em você. Aleluia. Muitas vezes encostou, outras vezes entrou. Quando entra, o corpo todo inflama. Isso é um sinal que existe forças do mal operando no seu corpo. Por isso que é necessário, todos os dias, você se arrepender dos seus pecados, vigiar com o que vê, com o que escuta, com o que pensa. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. É necessário vigiar dia e noite e buscar o Senhor. Buscar o Senhor, porque é Ele que te protege,
É Ele que constrói a muralha para lhe proteger. É Ele que é o escudo. Queridos, aleluia, não é tempo de brincar. É tempo de viver Cristo. É tempo de viver Cristo. Tem muita gente brincando. E não é de agora não, já faz muito tempo. Eu vou contar uma experiência que aconteceu na minha vida. Eu era de uma Assembleia de Deus, foi a primeira igreja que eu fui congregar. E teve um dia, em uma reunião de obreiros, que eu era obreiro da igreja, o Senhor falou assim para mim: não tenha medo. E Ele disse: filho, vamos dar um passeio. E eu disse: como assim, Senhor? O Senhor disse: eu vou te arrebatar. Eu não vou mentir, eu tive medo. E Ele disse: não tenha medo. Aleluia. Ninguém vai te tocar. Nada vai acontecer com você. Aleluia. E de repente, glória ao Senhor Jesus, eu me vi descendo. Aleluia. Ser arrebatado e ver as coisas do céu é maravilhoso. Mas quando você é arrebatado para ver coisas do inferno, é outra coisa totalmente diferente. E foi o que aconteceu comigo. Só que o que eu vi, eu não esperava. Aleluia. Quando eu fui descendo, eu vi que tinha vários caminhos. Vários caminhos. E eu fui descendo por um caminho. Aleluia. E eu cheguei em um lugar como se tivesse uma estação. Como se fosse uma estação. E os trens, o metrô, era uma cobra, era uma serpente imensa. Aleluia. Antes eu pensava que era um metrô, mas não. Quando chegou assim, era uma serpente. E nela tinha várias portas. E descia as pessoas. Aleluia. Mas, para minha surpresa, eu vi que muitas pessoas que estavam descendo daquela serpente eram pessoas que estavam na terra, viva. Aleluia. E o anjo, tinha 2 anjos comigo. Ele estava me suspendendo, ele não deixava eu tocar no chão. Tinha 2, cada um do meu lado, e tinha um ancião, todo de branco, cabelo branco. Eu não conseguia ver o rosto dele, ele ia na frente. Barba branca, porque eu via que tinha barba, mas eu não conseguia ver os olhos. E de repente, ele foi abrindo o caminho, que ele estava com um cajado. Para minha surpresa, eu vi várias celas, prisões, como se fosse um grande presídio. E ali, queridos, eu vi líderes, bispos, pastores. Aleluia. Para minha surpresa, que eu vi muitos pastores que naquela época não estavam sujos, não estavam em pecados. Mas só que o mundo espiritual, ele é bem adiantado. Ele conhece o futuro. Então, naquela hora que eu desci, eu estava no futuro. Eu estava avançado no futuro. Ou seja, eu estava vendo algo que ainda ia acontecer. E eu vi muitos pastores, muitos bispos, aleluia, conhecidos, trancafiados, aleluia. E eu falei assim: por que eles estão aqui? Aleluia, Jesus. Deus está dizendo: fale. E eu falei assim:
Mas Deus, por que essas pessoas estão aqui? Aleluia. E Deus falou uma coisa para mim. Ninguém pode amar dois senhores. Aleluia. E eu entendi. Porque muitos que estavam ali estavam fazendo a obra por dinheiro. Amam muito o dinheiro. Aleluia. E quando o homem ama muito o dinheiro, ele se corrompe. Então ali eu via líderes, pessoas conhecidas, presas, acorrentadas por causa do dinheiro. Outros por causa do pecado, não era dinheiro, mas era adultério. Aleluia. Outros porque assistia pornografia. E não era só pastores, eu via irmãos que eu congregava com eles. Estava lá. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Sabe, queridos, mundo espiritual, quando a gente pensa que a gente não está preso, estamos presos. Muitas vezes estamos presos por coisas que entristecem o coração de Deus. Tem pessoas que estão presas fazendo coisas que desagradam o coração de Deus. E Deus está dizendo: filho, não fala mais nada. O recado já foi dado. Aleluia. Aleluia. Tem muita gente presa ao inferno. Por isso que quando a gente faz a oração, nós quebramos todas as correntes. Em nome do Senhor Jesus, Deus destrói com os grilhões. Isso é real, gente. Deus quebra as correntes. Senhor, destrói com as forças do mal. Isso é real, gente. Correntes, grilhões. Aleluia. Vida amarrada. Isso é real. Isso é mundo espiritual. Aleluia. E sabe que aquelas pessoas que estavam lá, presas, e ao mesmo tempo estava aqui em cima, fazendo a obra e tudo mais, aquilo representa a alma da pessoa, a identidade da pessoa que já está sendo roubada. Meu Deus, aleluia. A identidade das pessoas, aleluia, mesmo aqui em cima, fazendo a obra de Deus, o inimigo está roubando a alma, a identidade deles. Não brinca com o mundo espiritual. As pessoas estão brincando. Você que louva ao Senhor, pare de louvar o mundo. Pare de louvar o mundo. Louve apenas o Senhor. Vocês pensam que é brincadeira. Eu estava falando hoje para Deus como está difícil pregar a palavra nos dias de hoje. Como está difícil anunciar o reino de Deus. Porque se contou tanta mentira que virou verdade. Se falou tanta mentira que a verdade virou mentira e a mentira virou verdade. Banalizar o amor de Cristo. Eu estava conversando com um arquiteto aqui em Brasília. E ele tinha uma pessoa que era da igreja. Não vou chamar essa pessoa de pastor porque nunca foi. Essa pessoa passou a perna em outras pessoas. Se eu não me engano, foi 5 milhões. E o arquiteto perguntou a ele: rapaz, não tem medo de Deus não, do castigo de Deus? Sabe o que ele falou? Ah, meu irmão, você não conhece a graça. Vem cá, Jesus morreu para você passar a perna no teu irmão?
Passar a perna naqueles que nem conhecem Cristo? Será que Jesus morreu para você fazer esse tipo de coisa? Jesus não morreu por isso. Jesus morreu para que você fosse transformado, para que você alcançasse esta graça e essa graça te transformasse para uma pessoa melhor. Não foi para você se tornar uma pessoa pior. Agora, já que Jesus morreu, ele pagou pagou na cruz os meus pecados e agora eu vou pecar à vontade. Não, você está errado. Na hora que você confessa a Cristo e volta ao pecado, você fez uma nova dívida. Aleluia. Você foi lá no inferno e comprou fiado do diabo mais uma vez. É forte essa palavra? É. Parem de brincar com o mundo espiritual. Eu sei que tem gente que está ficando chateada já com esse tipo de palavra, mas é algo que o Senhor está me incomodando para falar. Parem de brincar com o mundo espiritual. E eu vou falar mais. Esses dias que vêm, aleluia, o mundo espiritual vai praticamente se materializar aqui na terra. Vocês vão ver coisas terríveis começar a acontecer, vocês vão ver espíritos movendo. Eu aviso a vocês, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, pode espalhar esse vídeo para as pessoas. Aleluia. Este ano é ano de colheita. Quem fez boa obra vai colher as coisas boas de Deus. Mas quem anda brincando com as coisas espirituais vai receber umas lapadas boas do mundo espiritual. Deus vai permitir. Porque, infelizmente, tem pessoas que só aprendem apanhando. Só aprendem apanhando. Queridos, o dia do Senhor chegou. O tempo de Deus sobre essa nação chegou. O tempo de Deus sobre toda a terra chegou. Essa terra está cheirando mal as narinas do Senhor. Essa terra está cheirando muito mal as narinas do Senhor. Sabe que essas guerras, esses rumores de guerra, tudo está acontecendo por causa do pecado da humanidade. A humanidade está tão suja. Está praticando tanta coisa ruim. Aleluia. E tudo isso, quando a humanidade se afasta de Deus, só tem mal, só tem coisa ruim. Não tem coisa boa, queridos. O homem sem Deus, ele só encontra a morte, só encontra a destruição. E é isso que quando a humanidade deixa Deus, ela chama essas coisas ruins. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Busque Cristo. Se entregue a Cristo. Juro pelo meu reino, diz o Senhor. Aleluia. Vou fazer acontecer coisas grandes na vida de muitos, mas não poderei fazer nada na vida também de outros que anda na escuridão e fala que está andando na luz. Pessoas que diz que ama está fazendo mal para outras pessoas. Pessoas que, em vez de orar, está perseguindo os seus irmãos. Eu estou falando com a minha noiva. Eu estou falando com a igreja, diz o Senhor. Essa igreja que muitas vezes diz que me ama, mas odeia o seu irmão. Aleluia. Todos que praticam desta forma não me amam. Eu sou aquele que vem e não vou me demorar, diz o Senhor. Não vou me demorar. Eu estou às portas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Queridos, aleluia. Eu sei que quando o canal é assim, as pessoas não gostam muito. Aleluia. Aleluia. E a maioria dos que fazem canal no YouTube querem monetizar. Aleluia. Querem ter o retorno. E eu só faço a vontade de Deus. Aleluia. Se houver retorno, estou feliz. Se não houver retorno, eu estou feliz. Sabe por quê? Porque a minha alegria, a minha felicidade está em Cristo. Está nele, no Deus vivo, no eterno. E eu dependo somente dele. Aleluia. Eu dependo do Senhor Jesus. Eu dependo do Deus que vive para sempre. Amados, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, Deus Misericordioso, Pai, o Senhor me falou que era necessário abrir os olhos das pessoas. Abre os olhos para que elas possam ver. Não ver o mal, mas que elas possam te conhecer, para que elas possam te conhecer melhor, para que elas possam entender, compreender os teus mistérios, para que elas possam ler a palavra e compreender, Senhor, meu Pai Santo, Deus, ter um entendimento melhor da tua palavra. Meu Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada homem, cada mulher, cada pessoa que está assistindo este canal. Senhor, eu te agradeço por essas vidas. Cura elas. Multiplica os pães, multiplica os peixes. Faz acontecer o teu santo milagre, Jesus. Faz acontecer o teu santo milagre, meu Pai. Faz acontecer o teu santo milagre. Aleluia. 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 E que o Senhor, no dia de hoje, venha realizar grandes coisas na tua vida, na minha vida também, na tua casa, na tua família. Aleluia. Que Deus abençoe, queridos. Fique na santa paz do Senhor e até amanhã. Eu te conheci em ouvir falar, histórias que alguém me contou no altar. Sabia teu nome, teu poder, mas faltava te perceber. Minha fé era só repetição, palavras sem revelação. Mas no vale, no pó, na dor, eu encontrei o Senhor. Quando tudo se calou, tua voz me alcançou. Agora meus olhos te veem, não é mais só ouvir falar. Agora meus olhos te veem, te encontro neste lugar. O que era só palavra virou revelação. Agora meus olhos te veem e me rendo em adoração.